Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Paulo Guilherme e o tema do vídeo de hoje é racismo algorítmico e discriminação nas redes sociais. Bom, galera, para a gente começar a discutir melhor a questão e entender melhor o assunto, eu estou usando aqui como fundamento do vídeo o livro Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Sociais, nas redes digitais, ou melhor, do escritor Tarcísio Silva, que também é criador do projeto Desvelar, é mestre em comunicação e cultura contemporânea pela UFBA e realiza doutorado em ciências humanas e sociais pela UFABC. Esse escritor, o Tarcísio Silva, ele vai falar que o racismo algorítmico é uma espécie de atualização do racismo estrutural. Então, para a gente entrar propriamente dito no assunto, vamos entender melhor o racismo estrutural e como ele dialoga com as redes digitais. Utilizando aqui das palavras do Silvio Almeida, que é um filósofo, advogado tributarista e professor universitário, do seu livro Racismo Estrutural, que é uma coletânea do Feminismos Plurais, ele diz que o racismo estrutural é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que culminam em desvantagens ou privilégios, a depender do grupo racial o qual pertencem. Então, galera, a partir da fala do Silvio Almeida, a gente consegue entender mais claramente que esse tipo de racismo, o racismo estrutural, ele vai dizer a respeito de um fenômeno que está enraizado na sociedade, ou seja, ele vai ocorrer de forma, digamos assim, bem entre aspas, de forma mais sutil, de forma mais velada. Por quê? Porque ele vai operar no modo como a sociedade vai se moldar e como as relações de poder se dão. Então, entendendo por essa perspectiva, a gente consegue entender também que o racismo estrutural ele está intrinsecamente atrelado à nossa sociedade e ele vai remontar ideias que vêm desde o período colonial, ou seja, no período histórico social brasileiro, desde 1500, houve a colonização e com isso a escravização de pessoas, principalmente pretas e indígenas, e isso, depois de anos e anos de escravidão e depois do, entre aspas, libertação dos escravizados, que não foi bem uma libertação, isso foi deixando sequelas. E essas sequelas se mostram muito evidentes realmente no modo como a sociedade funciona. Ou seja, como eu já disse, as relações de poder, as estruturas de poder, as estruturas de influência e também o que vai ser considerado belo, o que vai ser considerado não belo, o que vai ser considerado cânone, o que vai ser considerado especial, importante, o que vai ser considerado cultura. Então, ainda nessa linha de pensamento, o Silvio Almeida ele vai argumentar que o racismo estrutural ele não se mostra evidente apenas nas relações de poder, por exemplo, na vida política ou em cargos de poder, mas também na nossa vida cotidiana. Por exemplo, nos espaços de lazer, nos empregos na nossa casa, em escola, hospital, qualquer lugar que tiver relação humana, o racismo estrutural ele potencialmente vai estar presente lá. Seja por práticas sistemáticas, seja por falas que muitas das vezes a gente é ensinado e não sabe que vem de uma expressão racista, piadas que são utilizadas também que são expressões racistas. Então tudo isso, todo esse engenho, essa forma de fazer sociedade vai marginalizar e vai excluir certos tipos de pessoas, pessoas que se encaixam a uma determinada raça ou etnia. E com essa perpetuação do racismo, a gente consegue ver também as suas consequências. E essas consequências, que é o tema dessa aula de hoje, a gente vai ver claramente também nas redes sociais, principalmente com a implementação da inteligência artificial.
Bom, entendido melhor o conceito do racismo estrutural, agora a gente começa a entender melhor como que esse racismo abrange também nas tecnologias digitais. O Tarcísio ele fala que o racismo algoritmo é uma espécie de atualização do racismo estrutural. E aí a gente começa a pensar também em como funciona essas tecnologias digitais. A gente pode trazer como exemplo a implementação da inteligência artificial, do Big Data, ou seja, a internet e a tecnologia digital é um acúmulo de conhecimento histórico da humanidade. Tudo que um mecanismo de busca, por exemplo, da internet vai mostrar é o que as pessoas colocam na internet, é o que as pessoas, é o reflexo da sociedade. Por isso que ele diz que é uma espécie de atualização, porque, como o próprio Tarcísio fala em uma entrevista, ele não acredita que a inteligência artificial ela vai ser autônoma, ou ela já é autônoma, porque é uma inteligência, é um mecanismo que é controlado por pessoas. Então, o que vai refletir nesse mecanismo é os ideais hegemônicos da sociedade, né, de quem tem o poder desse mecanismo. Aproveito aqui para trazer uma matéria da Folha de São Paulo que chama Entenda o Racismo Algorítmico, que também atinge negros fora das redes. Eles trazem, exemplificando bastante essa ideia do não é algorítmico racista, e sim racismo algorítmico. Então eles trazem o uso de filtros que clareiam a pele ou afinam o nariz e a predominância de fotos de pessoas brancas em pesquisas, em bancos de imagem, são exemplos do chamado racismo algorítmico. Aqui traz bem exemplificado a questão que o Tarcísio chama de racismo algorítmico e não algoritmo racista. Porque, voltando, o racismo ele não se faz, ele é feito, ele é construído por uma pessoa ou um grupo de pessoas com seus ideais. Então, o que seria o filtro? Foi pensado, foi projetado para melhorar o rosto das pessoas nas fotos, nos vídeos, tirar imperfeições, tirar manchas, espinhas e afins, né? Porém, foi se percebendo também que a maioria dos filtros, principalmente do Instagram, acabava clareando a pele das pessoas e também afinando os traços dessas pessoas, ou seja, trazendo fenótipos europeus para o que seria o belo, para o que seria o bonito. Então aqui é um exemplo muito claro desse algoritmo que espelha os ideais que ele foi construído. Então, para atingir um nível de beleza, o algoritmo, a tecnologia digital, traz a pessoa mais perto de um ideário de beleza europeu. Juntamente a essa ideia do filtro e do reconhecimento facial, a matéria também traz uma pesquisadora norte-americana chamada Joy Buolamwini, do MIT, que é a instituição de tecnologia de Massachusetts. E aqui a matéria fala: ao usar um algoritmo de reconhecimento facial, ela percebeu que seu próprio rosto não era detectado. Foi quando teve a ideia de pegar uma máscara branca de fantasia e ficar novamente de frente para o espelho. Dessa vez, o rosto foi reconhecido. Esse e outros exemplos com algoritmos de reconhecimento facial estão no documentário Coded Bias, no Netflix. Assim, diante de tudo isso, a gente consegue perceber que o racismo está sim presente na internet, muito presente na internet, não só no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro. O racismo em si é uma questão bastante complexa, é um assunto bastante necessário e urgente, mas ele vem de muito tempo atrás, desde a colonização, em vários outros países também teve o mesmo processo. Não é só o Brasil que é racista, mas sim vivemos em um país bastante racista e a nossa internet espelha isso, obviamente. Então, perante tudo isso, a gente consegue pensar claramente também sobre as consequências dessa continuação do racismo nas redes digitais. A internet é um espaço que deu voz para muitas pessoas, né? Só que para muitas pessoas de maneira ruim e maneira boa, né?
porque do mesmo jeito que minorias, grupos minoritários conseguiram ter um espaço para debater ideias, para expor suas vidas, expor os pensamentos, pessoas preconceituosas e de má caráter também teve esse espaço. Então, não é difícil de encontrar grupos, células neonazistas na internet, comentários homofóbicos, machistas, racistas, xenofóbicos e de todo tipo de coisa ruim na internet, é o que mais tem, na verdade. E a gente vê as consequências desse racismo digital, porque esse espaço que era para ser bom, porque a ideia da internet é muito boa, né? Conectar as pessoas, só que também trazendo o racismo junto a essa rede, também tem a questão da disseminação do discurso de ódio, da ocultação de lutas raciais, da não aceitação de pessoas de ideias diferentes. Então, realmente, isso tudo tem a ver também com uma necropolítica, né? Que também é um assunto muito complexo que eu não vou me aprofundar, mas basicamente é uma política da morte, onde as pessoas no poder querem ver pessoas pobres, pessoas na margem da sociedade mortas e desumanizadas, sem direito algum. E uma coisa muito ruim também é que o Tarcísio também ele explana nas ideias dele, é que a internet ela é vendida, a ideia da internet, do histórico da internet é vendido como neutra, sendo que não é, né? Como o vídeo inteiro eu passei falando, é feito por pessoas, é feito por ideias, por interesses políticos. E realmente não há essa neutralidade na inteligência artificial hoje em dia, pelo menos. Tem sim uma influência bastante preconceituosa por trás das redes, e é basicamente isso que o Tarcísio explana. Bom, galera, então aqui a gente chega no final do nosso simpósio e eu queria terminar com uma fala do Tarcísio que eu acho bastante pertinente. Então ele fala: somente a articulação intensa da sociedade civil pode fazer com que as muitas controvérsias sobre controle de tecnologias digitais pendam para favorecer o bem comum. E eu acho que é isso mesmo, eu acho que só com informação a gente vai conseguir passar por isso e por muitas outras coisas, né? Só uma boa parcela, uma grande parcela da população unida, se articulando para fazer o bem acontecer é que realmente o bem vai acontecer, né? Embora seja muito difícil, mas é realmente só com informação que a gente muda a nossa realidade, né? Mas eu queria agradecer desde já a atenção de quem assistiu esse vídeo. E é isso, espero que vocês estejam bem. Um beijo e muito obrigado.